Maravilha. Se quiser fazer alguma pergunta aqui antes da gente continuar. Nenhuma pergunta? Só te contextualizar aqui, Alexandre. Fique à vontade. Hoje a gente teve uma reunião com um cara chamado Daniel, que vai fazer uma proposta para fazer o vídeo institucional do estúdio. Que assim, eu acho importante, principalmente para essas ações de divulgação que, né, a gente vai investir e tal, e o Anderson está auxiliando a gente nessa questão de direcionamento dos investimentos na página e tudo. E aí, assim, uma das questões que eu coloquei para ele, que eu acho que é assim, o maior desafio, é isso, essa questão de transmitir a nossa essência, porque a gente foi contando para ele, né, o estúdio é assim, a gente pensa mais assim e tal, não sei o quê, mas eu vejo, assim, a gente falando é muito diferente, né, e assim, uma das questões que a gente colocou, assim, que é o mais importante é tentar transmitir exatamente o que é o estúdio, porque é um ambiente diferente, tem um clima diferente, os professores tratam os alunos de forma diferente, tem um contato diferente, né? E aí, assim, eu fiquei pensando, nossa, como que a gente vai conseguir transmitir tudo isso num vídeo, né? Eu acredito que o principal é difícil, porque você quer mostrar. Primeiro que se for ensaiado, já não é mais autêntico. Então, Verdade. né? Se ficar tudo ensaiadinho, oi, tudo bem? Né? Não perde a autenticidade, né? Perde a veracidade do processo. Então, se eu puder sugerir e vocês, de alguma maneira, encontrarem as pessoas que vão compactuar com esse processo, eu diria que o ideal seria criar um ambiente de treino natural em que as pessoas vão treinar e os professores vão conduzir o treinamento naturalmente e pode interagir com a câmera, né, como acontece pela forma como o pessoal aí já está adotando esse tipo de comportamento, mas é um footage. Vão lá, o cara vai fazer 30 minutos de conteúdo e a magia vai estar na edição. A magia vai estar na edição. É a forma como ele vai pegar os ângulos e fazer os efeitos e a música. A magia vai estar por trás disso. Mas é autêntico. Né? Ele foi lá e capturou a autenticidade do momento. As pessoas treinando, interagindo, conversando. Aquele pezinho em cima do sofá lá embaixo que acontece, a galera tomando café, enfim. Autêntico, um momento de pura autenticidade e de veracidade do que é o ambiente. Idealisticamente falando, eu nunca li o livro do Starbucks, mas é um livro que eu preciso colocar na minha lista. O Starbucks, por exemplo, é uma empresa que faz pouquíssima publicidade, pouquíssima para quase nada. É difícil você ver alguma. Eu estou falando que é difícil de ver porque eu nunca tinha visto, nunca, até no Carnaval, e foi o Starbucks Brasil. No Carnaval eles lançaram um desses frappuccino latte, não sei o que lá, colorido, fazendo referência ao Carnaval. Eu nunca tinha visto nada antes e vi mais nada depois desse comercial via rede social. Não sei se foi pelo Facebook, se foi pelo Instagram. Mas o Starbucks, por exemplo, é realmente uma empresa que fala assim: você quer conhecer a nossa essência? Quer conhecer? Vem visitar a gente.
Você tem que visitar a gente. Eu não tenho outra maneira de te mostrar a minha essência. Não tem outra forma de me apresentar para você ou de mostrar como que eu participo do processo de construção da sua experiência se você não estiver aqui, se você não vier, né? Então, eu diria que qualquer tipo de peça publicitária, nesse sentido de vídeo, foto, tem que ser autêntico. É óbvio que pode ser bem feito. A tecnologia hoje que as câmeras oferecem e está chegando no nível dos celulares, permitem que você consiga capturar imagens, né, do dia a dia ali, sem precisar de nenhum cenário, num nível que dê para ser aproveitado, e publicado isso, e impulsionado e de alguma maneira explorar a publicidade por trás disso. O João alguém quer falar? Alguém falou? Quem foi que falou? Eu perdi. Eu falei, bacana. Legal. O João perguntou aqui qual é a melhor forma de interação para mim. A melhor forma de interagir hoje ainda é o face a face, o tete a tete. A questão toda é como chegar nesse nível de interação com as pessoas que nós realmente desejamos interagir. Como identificar e ter essas pessoas por perto. Daí que entra a importância das mídias sociais e o impacto que elas têm no sentido de propagar mensagem, né? De permitir que essa mensagem ou essa relação que se deseja construir com essas pessoas, elas possam perceber isso antes de chegar até você e se certificar disso quando estiverem com você. Daí a importância de ser tão autêntico. O que adianta você utilizar fotos de um ambiente que não é seu, que não mostra a sua realidade, convidando as pessoas como se aquilo fosse realmente o ambiente no qual você está inserido. Na hora que elas chegam lá e falam assim, caramba, cadê aquele negócio da foto que você me mostrou? Né? Para que você me mostrou aquilo? Você está me enganando me mostrando aquela foto. Então, por isso que eu acredito muito que essa questão da autenticidade é importante. E o outro lado, o outro ponto importante, além da autenticidade, quem reclamar da minha letra eu vou expulsar da transmissão. Autenticidade e confiança. Que é o que faz as pessoas permanecerem com a gente, né? A autenticidade é porque a gente precisa chamar a atenção delas. Então, se a gente não é autêntico, dificilmente isso leva, né, à construção de uma relação confiável. Não leva, né? Se a gente é autêntico, isso dá espaço para que essa relação aconteça. E aí entra eu diria, a parte de menor compreensão de todo o processo, que é, eu quero ouvir de vocês que são acadêmicos, bacharelados, cientistas, quanto tempo se leva para construir confiança? Quanto tempo? Eu quero ouvir números. Vixe. Quanto tempo? Quanto tempo você levou para confiar no teu quase marido, Sofia? Muito, hein?
Eita. Ai, ai. Eu também. E pior que eu sei disso. Autenticidade. Ambiente de transparência radical. Quanto tempo leva para se conquistar a confiança? Para se desenvolver confiança? Uma semana é o suficiente para se desenvolver confiança? Eu diria que alguns anos. Meses, não sei, depende do tipo de relação. Exatamente, mas é isso, é nisso que eu quero chegar. Não existe um número que você fala assim, não, com 6 meses, com certeza, eu já confiei com 6 meses. Será? Será que é tempo suficiente? E é algo que não tem um momento específico. Não tem. Mas a gente quer que tenha, né? Tipo, a gente quer que o cliente compre um plano de 12 meses antes de experimentar a parada. Tipo, confia em mim. Confia em mim que nos próximos 12 meses tudo vai dar certo. E você conhece o cara, a pessoa, há poucas horas, ou nem isso, há 30 minutos, tá? Então, o João falou aqui no primeiro contato, porque depende do que eu ofereço e de como o cliente recebe. Não, depende de um monte de coisa. Depende da forma como ele te olha. Naquele dia, por isso que a gente vai falar um pouco, a gente não vai abrir o espaço por alta, a gente não vai se afastar do que é viver em alta performance. E é um grande desafio a gente realmente se colocar na condição de um prestador de serviço, né, de um servidor durante o dia todo. Porque existem atribulações, existem apurrinhamentos, existe estresse acumulado, existe a inabilidade de dominar a nossa energia, né? Bloco 2, empatia. Vou deixar para falar sobre os blocos na semana que vem. Existe uma série de coisas que, por desconhecimento, né? Por muita coisa na nossa vida habitar na incompetência inconsciente, tipo, a gente não sabe que tinha que fazer diferente, isso afeta diretamente com quem nós estamos nos relacionando. Né? E é interessante falar isso porque muitas das vezes em que nós desejamos, nós temos intenção positiva em ajudar, nós estamos ali nos entregando e querendo fazer o melhor, a maneira como você faz isso pode soar totalmente diferente para os outros, totalmente. E eu falo por mim, que desde o início do processo eu sempre fui muito claro, muito duro. Eu falei, eu não quero você aqui se você não está disposto a lidar com os processos, não me procura. Eu estava sendo nítido, limpo. Realmente eu não queria e continuo não querendo. Mas essa linguagem que eu utilizava, e eu peguei muito feedback, eu escuto muito o lado feminino da minha mulher, foi assim, cara, você poderia estar ajudando muito mais pessoas, porque elas poderiam se aproximar mais de você para te entender melhor, para saber melhor como que o processo funciona e, eventualmente, desejar participar do programa ou algo do tipo. Então, eu acho que a sua imagem poderia ser melhor cuidada. E, naturalmente, a linguagem se ajusta a isso, mas você não perde a sua essência. E o lance de transformar o programa em transformação é exatamente de mostrar que o processo ou o tempo em que as coisas se dão são muito individuais, muito individuais. Então, cada um tem uma velocidade, cada um tem um tempo de reação. Tem um tempo de reação. A única coisa que é intolerável, vamos dizer assim, dentro de tudo que a gente está bem vivendo, e eu espero que vocês que estão aqui pela primeira vez passem a apreciar
essa mentalidade, esse comportamento, a única coisa que é intolerável é o mimimi. O mimimi é intolerável. Intolerável. O mimimi é intolerável, essa é uma boa frase. Porque é o teu processo, é a tua vida, é a tua construção. Então, assim, no mínimo você tem que apreciar isso. No mínimo você tem que apreciar o que você está vivendo. No mínimo, né? E exatamente por isso que eu mudei o termo resultado para o termo mensuração, para que a gente pudesse... É como se a gente estivesse vendo a coisa acontecer lá no final e aqui já está fazendo os ajustes necessários no processo de visualização e planejamento para ver os resultados mudando, né? E não ficar olhando para o resultado e... Porra, que bosta. Tá? E a gente faz isso. É do ser humano. Né? Eu falei, expectativas muito altas, ok, é importante ter essas expectativas, é importante desenhar metas audaciosas, mas que isso só sirva de combustível para você não parar. O Simon Sinek, que é um cara que eu sigo bastante, para quem está me ouvindo agora pela primeira vez, não está aqui pela primeira vez, mas já deve ter visto em outros momentos, ele fala assim, visão é algo que a gente estabelece, ou deveria ser algo que a gente deveria estabelecer, e que certamente nós não iremos alcançar na nossa existência. Mas é algo que a gente estabelece e fica registrado, porque se é um processo de interdependência, se é um processo de liderança profunda, no momento em que eu saio e quando realmente há uma visão e você estabelece aquilo como a principal causa do processo, ou seja, você se torna realmente um servidor ou um seguidor, você se torna um seguidor da causa, né? Você se envolve no processo com o resto das pessoas que fazem parte, e independente se você está lá presente ou não, né, a visão e a ideologia, a vontade de continuar, de seguir em frente, segue. Né? Mal comparando, a Apple tem essa característica inovadora, apesar de ter perdido bastante com a saída do Steve Jobs, mas ela ainda tem essa característica. Então, o processo de visão ele é importante, ele tem que ser audacioso, porque, como eu falei, é um passo plano, cara. É o que a gente... É o que a gente deixa, é o que a gente deixa de legado, né, pela nossa existência, por a gente ter passado por esse planeta. Então, eu quero imaginar que a minha passagem nesse mundo não foi em vão. Eu quero imaginar que a minha passagem nesse mundo não foi apenas para me melhorar, né? Que realmente a minha evolução ela acontece de fato a partir do momento que os outros se beneficiam por ela. Caralho, outra frase foda. Eu vou ter que ouvir isso depois. Então, mas isso é a minha visão. É a forma como eu enxergo esse processo e eu tenho plena satisfação de enxergar dessa maneira, de comunicar dessa maneira, de pensar nas estratégias que me levam a esse tipo de mensuração constante e simplesmente me manter abastecido dessa energia constantemente para que isso me permita estar em contato com mais pessoas. Porque simplesmente um processo recente. Eu ainda escuto, para mim soa, vou compartilhar isso com vocês, para mim ainda soa estranho quando eu falo, você é uma das referências de treinamento funcional no Brasil. Eu falei, como que isso se deu? Eu não me vejo como essa referência, não me vejo de fato. Eu gosto de treinar, eu gosto de fazer as coisas que eu gosto de fazer, mas eu não consigo me ver como essa referência nesse aspecto, porque eu realmente, sem
sem nenhum tipo de arrogância no que eu vou falar, eu me vejo contribuindo muito mais do que simplesmente entregando um conhecimento que aborda, e a gente vai ver isso no bloco 1, aborda uma das inteligências, né, que é a inteligência física. Tem tantas outras coisas que o ser humano precisa desenvolver e que é altamente negligenciado e que fazem as pessoas viverem num nível de mediocridade emocional para insatisfação, né, para depressão, que assim, gera uma certa indignação de ver como um ser humano ele aceita pouco, né? Ele se acomoda com pouco. Então, eu acredito que a mensagem que eu quero passar e esse tipo de programa, esse tipo de relação, não é o ideal. O ideal seria que todo mundo, vocês todos estivessem aqui ao meu redor e ouvindo e compartilhando energia, igual a gente fez no Alta Performance em Brasília, e eu não vejo a hora de poder estar em outras cidades fazendo isso e compartilhando essa mensagem. Então, assim, lei da difusão da inovação, as primeiras turmas vão ser pequenas, mas de 1, de 2 que lá estiverem, vão levar mais de 2 ou 3 na próxima, e aí isso vai ganhando momentos, vai ganhando momentos, vai ganhando momento, vai surgir alguém que vai abrir portas para uma palestra, é o canal do YouTube que vai receber conteúdo, e vai chegar em alguém que vai falar assim, você pode vir aqui conversar com... Entendeu? E eu acredito nisso. Né? O processo de visualização, ele precisa ter esse tipo de clareza. Né? Eu desejo passar por isso e acredito que me preparo diariamente para poder assumir essa responsabilidade quando ela surge. Espera aí, tem algumas perguntas aqui aparecendo. Quem quer falar, Helder? Oba, quero. Posso... Como ninguém botou a cara, como eu tô bonitinho, eu vou botar a cara. Show? Já é de costume dos encontros da Flow, então eu vou manter essa performance. De tudo que você falou, eu queria só mandar um feedback sobre uma experiência minha, vou ser bem breve, tá? Boa noite, né, para todos que estão vendo, prazer. Eu trabalhei 3 anos e meio na praça, com uma praça com treinamental. Fui pioneiro na minha cidade, em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Praça, você fala? Praça mesmo, Praça Square. Tá. E com isso, as pessoas curtiam o meu estilo. Então, eu sou o cara que ando de slackline, curto natureza, faço trilha, surfo quando eu tô no Rio. Achei que você ia falar que surfo em Volta Redonda. Então, surfo quando estou no Rio, porque aqui não dá, né? Então, eu criei um ambiente com uma venda, né, do meu lifestyle, que é ao ar livre, levar o meu material em uma bicicleta. Eu acoplei, né, uma carrocinha na minha bike, então eu subia o morro com 50 quilos, as pessoas adoravam aquilo, e em 3 anos e meio eu tive um grau de escoliose por causa disso. Mas todo mundo tá perfeito, o cara é maneiro, o cara dá funcional ao ar livre, tá tudo lindo. E eu quis evoluir em uma performance maior, abri um estúdio de funcional no mesmo bairro. Então, o poder do pensamento, eu criei 3 estratégias. O primeiro era pensar, eu queria esse lugar, quero esse lugar. Quando eu falei, esse lugar já é meu, aconteceu. Por várias situações, ajuda do outro. Ali, anotei várias coisas aqui. Isso que você falou é muito importante para mim, que é contar com outras pessoas. Eu tinha dificuldade, queria estar em alta performance sempre, só que fazendo tudo sozinho. Isso é um pouco de mania de atleta que é atleta individual. Eu fui nadador há muito tempo, era uma mania minha, tipo, buscar um resultado sozinho, só que esquecia da galera que estava atrás me ajudando. Enfim, hoje eu tenho espaço, abri em outubro do ano passado, tá dando super certo, tô tendo vários clientes, só que o Helder da praça teve que mudar a um treino indoor.
a galera sente falta do treino ao ar livre. Só que hoje eu faço uma vez por mês um aulão. Só que a galera sente falta do treino. Só que a minha autoridade hoje é muito maior. Por quê? Eu não quero ficar 8 horas sem ir no banheiro. Eu não quero ficar 8 horas sem me alimentar direito. Eu não quero ficar 8 horas tomando, 4 horas da manhã, tomando sol na cara, podendo ser de pele. Enfim, a minha escolha é estar indoor e oferecer o melhor para esse trabalho. Hoje, meus alunos reconhecem isso, entendem que o treino está muito melhor. Inclusive, Ali, fiz uma satisfação, estou fazendo ainda, sobre o quanto o treino melhorou após a minha certificação ter virado Master Trainer da Flow. Então, isso já é uma coisa que você poderia falar com a galera também. Uma ideia. Está surgindo efeito. O quanto o treinamento tem sido melhor ou pior com a Flow, mas acredito que está sendo bem legal. Enfim, feedback sobre isso que eu anotei. Hoje eu sou claro com o meu cliente. Hoje eu tenho prioridade, né, que oferecer um produto melhor. Só que hoje eu percebo que a galera continua comprando o meu produto, que na verdade é o meu lifestyle. A galera gosta de como eu sou, como eu viajo pra caralho, como eu vou pro Rio, como eu pego onda, como eu ando de slackline. Só que hoje eu tô num ambiente indoor, de 20 a 3 anos e meio atrás. Então hoje no meu ambiente eu tenho muito mais homem treinando, porque aqui no interior, né, ainda tem uma cabeça muito fechada no sentido de exposição. Então a galera achava que o meu treino era só para o feminino. Apesar de que 80% hoje do meu público ainda é feminino, mas hoje a galera entende que o meu lifestyle é o meu produto. Então era esse feedback que hoje eu estou muito feliz com a minha autoridade. Ser claro no que eu quero, oferecer, e que meus clientes entendem. E hoje eu tenho clientes desde a praça que continuam até hoje. Então tenho clientes de 4 anos comigo. Foi de bola. Show. Massa. Valeu. Mas é isso. As pessoas elas vão comprar quem nós somos. Elas vão comprar aquilo que nós acreditamos. Né? Elas vão comprar o ambiente que a gente constrói ao redor disso tudo. Então, se alguém te compra pelo teu lifestyle, é porque, você é visível, né? Você não se esconde. 2, você é claro no que você compartilha, no que você comunica. E 3, diretamente ou indiretamente, você participa na tomada de decisão dessas pessoas. Né? Pô, perfeito. Nesse ponto é muito importante falar. Aqui em Volta Redonda tem uma faculdade de... Aqui eu me formei, né? Unifor, e tem medicina. Então tem gente do Brasil inteiro. Eu tenho uma parceria com essa Atlética da Medicina, então a galera tem desconto. Cara, teve um mês que 3 alunas da medicina que não são do estado do Rio, moram fora, terminaram um relacionamento. As 3 de diferentes salas. Enfim, cara, como eu abordei, como eu fiz elas treinarem, eu falei, caraca, que coisa louca. Só que eu não influenciei ela, por exemplo, chamar o cara de filha da puta, desculpa o palavrão. Vai tomando com todo mundo, não quero mais namorar, ficar solteiro e pegar geral. Não. Eu falei, cara, consciência, presença, vamos lá, é um momento. Então, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade que aconteceu. Porque eu influenciei de uma forma positiva, o que eu achava certo, só que eu não dei a escolha certa para ela. Toma essa. Eu falei no sentido de que, cara, vamos treinar, você está no seu momento. Seu momento é esse, no treino, então vamos embora. Deu super certo. Então, isso é muito maneiro também, ser um influenciador. Eu quero ser dado sempre positivamente. Eu dou sempre um exemplo assim, cara, o quanto mais você é visto, mais você é lembrado. Óbvio. Então, eu sou de Duque de Caxias e Fernandinho Beiramar é de lá. Cara, você olha o Fernandinho Beiramar e você lembra dele, porque o cara, né, tem uma exposição, só que... E eu olho o Helder. Eu gosto de ser lembrado positivamente do que o Fernandinho Beiramar, que é visível de uma forma
negativo. É isso aí. E ele é influente, hein? Ele é influente, o cara é super inteligente. Demais. Ótimo. Perguntas, questionamentos? Bom, eu tava pensando na maneira que eu ia expor esse assunto, até mesmo para quem tem um entendimento melhor, seu, Alexandre, também, da galera que tá participando aí. Um feedback que eu recebi de uma aluna ontem, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui sobre alta performance e tudo. Ontem à noite, quando eu fechei o estúdio, uma aluna mandou mensagem mais cedo e quando você puder falar comigo, você me liga, porque eu preciso falar com você. Eu liguei para ela mais tarde, quando estava fechando o estúdio, e ela começou a conversar comigo, dizendo que estava insatisfeita, que não queria ser mais atendida por um professor nosso. Tanto é que quando ela chegou lá no estúdio, ela viu o professor, ela deu vontade de ir embora, ela falou. Deu vontade de ir embora porque eu não gosto de treinar, fico com ele, eu não gosto porque ele não tem criatividade, eu não gosto da maneira que ele conduz, ele não me ouve, ele... Cara, aí eu tentando contornar e não é assim, vamos conversar e vamos tentar. Mas depois desse feedback que ela me deu, eu até na hora eu falei assim, não, vamos tentar reunir a equipe, vamos tentar estudar mais, vamos tentar fazer com que eles leiam mais e tudo mais. Mas depois, hoje eu pensei o dia inteiro nisso. Ontem, quando ela desligou o telefone, eu fiquei pensando no erro que eu cometi. O erro que eu cometi é quando, no início do estúdio, eu quis colocar toda essa minha experiência, todos esses meus anos aí. O Ale sabe que eu jogo sempre num alto nível, como eu fui atleta profissional, eu joguei sempre lá em cima. E eu queria que esse atendimento nosso fosse sempre ali de excelência em termos técnicos, em termos afetivos e sempre um jogo muito alto. E esperando esperando com que as pessoas acompanhassem isso, mas eu elevei demais esse nível, assim, eu penso dessa maneira que eu elevei demais esse nível, eu acostumei mal os alunos, porque era sempre um treino bacana, sempre um treino diferente, sempre um treino inovador, sempre um treino... Cara, eu cometi um erro, né? Assim, no simples se tem muita eficiência. Eu assim, vendo isso, eu falei, pô, eu amei minha própria armadilha, porque eu tô me prendendo, eu não posso assim, como é que eu vou falar isso? Eu não posso, é claro que eu tenho outras coisas para fazer também, o estúdio por trás tem toda uma estrutura que precisa ser tocada e eu tô preso em uma sala de musculação. E eu acho que assim, como que eu vou contornar isso agora, cara? Desses alunos quase 80, e a maioria já treinou comigo, todos já treinaram comigo, todos continuam treinando, e a maioria treina comigo. Tanto é agora que com a saída da professora, que você sabe, eu assumi os horários dela, então eu chego às 6h40 no estúdio e saio 9h30 da noite. Todos os dias. Como é que eu vou reverter esse quadro agora? Com essa galera que eu tô treinando, com essa galera que você viu lá hoje, a cara nova, a gente nova. Eu tô pensando em fazer uma coisa mais tranquila e menos, não sei, cara. Não sei se vocês conseguiram me entender. Eu consegui. Deixa a Sofia falar e a gente aborda isso. Fala, Sofia.
Vou falar na perspectiva de quem está dentro, mas fora do tatame. Eu vejo assim que se não fosse essa atitude, esse tipo de treino que o Rafik dá, esse tipo de atendimento que ele presta, a gente provavelmente não teria a quantidade de clientes que a gente tem hoje. Então, assim, óbvio que por um lado fica, entre aspas, desfalcado, porque outros professores ainda não chegaram nesse mesmo nível de atendimento, de excelência e nesse nível técnico, mas por outro lado, eu vejo que é isso que conquista os alunos. Então, assim, a gente vai marcar, por exemplo, alunos novos, sempre a gente direciona, eu, por exemplo, a Carol, a gente que está à frente dessa parte administrativa, sempre direciono para o Rafik, porque eu sei que ele presta um atendimento muito diferenciado e que é isso que cativa o aluno. Então, assim, eu não vejo isso como um erro, eu vejo isso como a melhor forma de cativar o aluno. E acho que com relação aos outros professores, a gente tem que tentar transmitir isso para eles, que acho que esse, na verdade, é o maior desafio, né? É transmitir isso que existe no Rafik e espalhar para os outros. Sem dúvida. Eu vou tentar ser aqui um pouquinho rápido para não perder o raciocínio e a gente entra no terceiro bloco. Primeiro ponto, né? Então, como fazer com que a energia do Rafik permaneça mesmo sem ele estar presente. Então, para mim fica claro, dentro daquilo tudo que a gente já construiu, eu não vou trazer essa construção agora, vou deixar para terça, que isso parte de um processo de amadurecimento de liderança. É amadurecimento de liderança. Não está claro para os outros exatamente como que o processo precisa ser colocado em prática, né? Isso precisa ser transparência radical. Isso precisa ser tocado, precisa ser abordado para que as modificações aconteçam. E aí que modelagem é essa, né? Como modelar esse perfil de sucesso? Que tem um perfil. Eu acredito, né? Mas se o que vocês estão relatando aqui é o que realmente acontece, é um perfil de sucesso que precisa ser replicado. Não adianta o Rafik ir embora sozinho ou querer dar todas as aulas, porque o processo em si ele não cresce, né? Ele vai ficar preso ali numa redoma e isso compromete o crescimento do processo. Então, precisa ser modelado. A questão toda, e aí realmente entra a responsabilidade, né, e o risco de quem quer ser líder, e o risco que existe para quem quer ser líder, é conseguir transmitir isso num nível em que as pessoas tenham condição de absorver essa essência sem querer ser você. Elas precisam absorver essa essência e encontrar a sua própria maneira de se manifestar. Segura aí, o pessoal que mandou mensagem por último agora, copia a mensagem de vocês, porque eu vou perder o link aqui.